você sabia que custa 10 para prevenir e custa 100 para corrigir? Você não sabia, né? E você acha que é conversa fiada? Não é não. Hoje a gente vai aprender tudo a respeito disso. Então, me ajudem a receber o Ari e o Kelvin da AFK Manutenções. Boa. Pá, muito obrigado aí pela oportunidade, um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês. Legal. Eu faço do Ari as minhas palavras. Fico feliz de ter sido convidado. É uma honra estar conversando um pouquinho aqui com cada um. Obrigado, gente. Eu agradeço o tempo de vocês. Sabemos que vocês deixaram alguma máquina parada para vir gravar aqui com a gente. Foi difícil. Não, certamente vocês deixaram em dia ali antes de vir pra cá. Obrigado, tá? Galera, como sempre, não deixem de compartilhar esse episódio, de curtir, comentar, interagir, para que o YouTube perceba cada vez mais a relevância do nosso conteúdo. E o TV Abigail Podcast a gente, graças aos nossos queridos parceiros e patrocinadores, dentre eles a Semic Tintas Gráficas, Cor e Processo, do meu amigo Robson, a Croma Microencapsulado, a Opção Offset, Senefeld e Top Coat Soluções em Vernizes, os nossos parceiros Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Abiconv, Abitec e Embanews. Graças a todos eles, o projeto TV Abigraf Podcast segue cada vez mais trazendo pessoas relevantes do mercado para compartilhar conteúdos que enriquecem. Mas vamos lá! Vamos, antes falar um pouquinho de manutenção, entender um pouquinho como é que funciona tudo isso. É isso que o Robson comentou, se é uma verdade na prática, né? Assim, mas fala um pouquinho de vocês. Como é que você, Ari, como é que você, Kelvin, enfim, vocês iniciaram nesse mercado gráfico, começando pelo Kelvin. Eu sempre gostei de manutenção. Aí eu fiz um curso técnico no Senai, sempre tinha em mente, consegui, fiz o curso técnico e me especializei em ramo gráfico, né? Tinha o leque de ir para outras áreas, metalurgia, entre outras. E quando eu comecei o primeiro pontapé no ramo gráfico, eu me identifiquei. E daí eu fui cada vez mais, né, aprendendo, desenvolvendo, aperfeiçoando. Aí chegou um tempo, eu trabalhava de uma empresa interna e eu achei que era o momento de trabalhar por conta. E aí risquei e tamo aí, né? Você entrou quando no mercado gráfico? Eu entrei em 2012 no ramo gráfico, continuei. Só que aí nesses últimos 1 ano e meio, mais ou menos, foi quando eu saí, pedi as contas onde eu tava e comecei a trabalhar com manutenção por conta, né? Doido. Arrisquei, tava num inferno. Peixe garantido ali todo mês, cara. Não, e uma empresa boa, não tava ruim. Inclusive eu aprendi muito lá. Pra mim foi uma faculdade com tudo que eu aprendi lá. Só que aí eu vi que já era o momento de arriscar alguma coisa um pouco mais séria, né? Aí eu pedi as contas lá e comecei. Isso é bom. O curso técnico que você falou foi o curso de impressão. Eu fiz o técnico de manutenção mecânica. Manutenção mecânica mesmo? Isso em 2012 ou agora? Eu fiz em 2010 para 2012, Quando né? você entrou na área de impressão, você já tinha curso de mecânica? Na verdade, eu estagiei na área de gráfica, né? Finalizei o curso, estagiei, gostei e fui só aperfeiçoando. Entendi, boa. E você é chão, meu. Chegou com o Senai. E a régua alta, tio. Eu também comecei no Senai em 98, fiz o CAI, né, o CAI. E entrei menino lá, 15 para 16 anos. E aí me apaixonei pela artes gráficas. Aí ingressei no mercado, numa gráfica, né, como ajudante de offset. Fiz o CAI em offset. E aí, de ajudante, passei para impressor. Passei por algumas gráficas, trabalhei um tempo na área técnica de uma empresa de produtos químicos para a indústria gráfica. Aí voltei a rodar máquina de impressor. Aí eu conheci o Kelvin na última empresa que nós estávamos juntos. Trabalhamos juntos há um tempo como impressor, mas ajudei muito em manutenção, desmontar máquina, montar máquina, nas reformas. Eu sempre gostei dessa parte de mecânica, da mecânica da máquina. Aí a gente conversando, viu uma certa necessidade no mercado. Aí decidimos sair e trabalhar por conta, abrimos a nossa empresa. Aí estamos no mercado já há 1 ano e meio já. Só uma curiosidade, eu e o Ari, nós trabalhamos juntos em 2003. 2002, 2003, estava até conversando com ele. 2002, 2003, né? Inclusive numa empresa que quando eu saí, hoje não me pagou, só acredita? Óbvio. Por uma módica quantia, a gente chega. Mas não é o caso aqui, mas eles vão acordar, trabalhamos juntos, né, Ari? E depois, obviamente, seguimos na nossa trajetória. Você trabalhou na parte. Eu tinha esquecido essa parte, cara. Você trabalhou na parte técnica, né? De empresa de solvente, solução de fonte, né? Solvente, solução de fonte. É verdade, é verdade. Álcool. Quando você entrou no mercado? 98? 98 você entrou no CAI?
Entrei no CI em 98, em 2000 eu entrei nessa gráfica. Aí depois que uns 3 anos que eu tava lá, você entrou lá, né? Sim, depois nós tomamos outros rumos, mas sempre se encontrando aí, não. Cara, e a parte de manutenção, como foi que te despertou? Porque o cara falou que ele fez o curso, já, ele desde o início ele gostava, quando foi que ele despertou? Então, nós tentamos juntar, até paralelo onde nós estávamos, e por convites de algumas empresas, pela demanda do mercado, a necessidade do mercado, a juntar a parte mecânica com a parte operacional. Porque às vezes que nem o mecânico vai fazer uma manutenção e não tem tanto conhecimento operacional, então não sabe como que funciona, por que disso, por que daquilo. Então, eu na máquina eu sempre gostei. Aí eu sempre fui ajudando, aprendi muita coisa, vi desmontar a máquina, montar a máquina, não só operar, você apertando os botões e as coisas acontecendo, né? Eu sempre tive curiosidade de se apertar um botão e saber o que está acontecendo na máquina, entender o funcionamento. Então nós tentou juntar a parte operacional com a mecânica. E, graças a Deus, tem visto um resultado muito bom. Isso, só pra entender, foi algum insight? Meu, o mercado não tem muito esse perfil, vai, esses mecânicos que seja. Foi meio que um insight em virtude de alguma situação, ou vocês conversando que vocês poderiam fazer juntos, aí tinha essa Então, sinergia. a empresa que nós estávamos trabalhando, ela vendeu uma máquina que a gente já tinha operado, mexido nela na parte mecânica, vista eletrônica, tudo, muitos anos. Então a empresa vendeu essa máquina. E a empresa que comprou ficou chamando nós para mexer nela, né? Para dar o start nela, para arrumar, reformar algumas coisas. Então a gente íamos junto. Eu na parte operacional, o Kelvin na mecânica. E aí foi desenvolvendo e a gente acabou, sem a gente ter programado, vamos trabalhar juntos, sai por conta. Foi um convite por essa situação. E a gente começou a mexer nessa máquina e despertou, né? Falou, ó. Aí apareceu outro convite, outra necessidade, um indicou para outro, falou, ó, tem uma máquina em tal lugar. Aí começamos a atender fora e já não estava conseguindo associar. Aí eu falei, tá chegando a hora da gente ou ir ou não ir. Aí nós falamos, não, Boa. vamos sair. Foi. Confiar, né? Confiar. Que é Corinthians, né, filho? Uma mesa com 4 corintianos, cara. Alguém falou, vai Corinthians e foi Corinthians. Pô. Guarda o celular aí. Tá errado? Tô errado? Eu sou Corinthians também, brincadeira. Eu amo voltar. Foi certo, em cima de uma certa necessidade que essa pessoa teve, chamando vocês, mas aí vocês viram uma oportunidade, óbvio, né? Quanto tempo tem? Ficar 2 anos? De empresa aberta 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas nós já começamos uns 2 anos e meio atrás. Foi um ano, assim, paralelo. E aí... E hoje, não sei se vocês podem falar isso, mas se não puder falar, tudo bem. Não só São Paulo, fora de São Paulo, a quantidade de clientes hoje tem mais ou menos quantas coisas na carteira? Então, como tem 1 ano e meio, tá indo para 1 ano e meio agora, né? O ano passado, que foi o primeiro ano, a gente com uma série de segurança, de como que ia ser, o que ia acontecer, a gente acabou, exceto o Nordeste, nós viajou praticamente o Brasil todo. Legal. Desmontando máquina, montando, reformando. Então... Qual que é o trabalho da FK? Reformando, desmontando que tipo de máquina? O que é? Então, a gente faz manutenção, mudança de máquina de offset. Fizemos algumas KBA, meia folha, folha inteira. Corte vínculo da Bobst e algumas também máquinas chinesas, da SBL, algumas outras marcas. A gente já fez mudança e reforma também. Tá. Mas aí a gente entra com a mão de obra. Estamos buscando já uma parceria com fornecedores de peças, de importação. Legal. Mas geralmente as gráficas chamam nós faz um levantamento de como que tá a máquina, do que precisa, aí eles providenciam as peças e marcam um dia, uma semana, um tempo estimado para fazer a manutenção. Tá. Essa, creio que exista, que você está comentando, é mais a parte de preditiva, preventiva que vocês fazem, é isso? Então, quando faz esse planejamento, é uma preventiva. Isso vocês fazem também, é isso? Vocês montam esse planejamento? Monta. Tá, então vamos agora entrar no papo de manutenção. O quão é importante ter isso, né? O que evita esse de problema, de prejuízos, dá para mensurar, a partir do momento que eu tenho um planejamento, faço preditiva, preventiva, que seja, dá para mensurar o quanto que o empresário ele economiza ou até mesmo o quanto que ele deixa de perder ali? Olha, mensurar assim, falar para você valores, eu não vou saber te dizer exato. Mas a vantagem, pelo feedback dos nossos clientes, é muito grande. Até de clientes que a gente começou com corretiva, eles conheceram nós, não tinham uma manutenção preventiva,
Tá. E nós juntos, fazendo um trabalho junto do cliente, auxiliando. Teve clientes, para dar um exemplo, né? Tinha 3 máquinas. Aí quebrou a máquina e chamou nós lá. Aí nós fizemos um trabalho, eles gostaram de nós, gostaram do trabalho. Foi rápido o trabalho, tudo. Voltou a máquina em produção, que é o essencial para a empresa. Sim. Aí nós falamos, ó, vamos dar uma olhada nas outras máquinas antes de quebrar tudo. Aí fizemos um levantamento. Teve um custo para ele fazer essa manutenção, mas evitou de máquina parada. Ele falou que quando a máquina quebrava, até achar alguém para mexer, para conseguir uma peça, era difícil, máquina parada, causou um transtorno muito grande. Meu Deus. Em atraso do serviço, várias coisas que estão ali junto. Então aí eles começaram a fazer a preventiva. Aí fazendo a preventiva, às vezes ele programa, ó, mês de julho, vamos parar a máquina da segunda semana do mês, nós vamos parar. Aí vamos providenciar as peças, vocês vêm e fazem intervenção. Nós fizemos trabalhos assim, teve um custo ali, mas depois fica a máquina mais confiável, o cara rodando Que é muito menor. um ano, muito menor. Muito menor, né? Muito menor. Você já falou um pouquinho dos benefícios, né? Mas eu não, acredito que não seja uma realidade da maioria das gráficas, dos empresários, a fazer um planejamento. Normalmente é só quando quebra. Normalmente, né? Lógico que existem empresas que seguem a risca ali. Se fosse para listar alguns benefícios desse planejamento, daria para listar? É porque assim, nós não, como foi a abertura, nós não fala só de peças que acaba quebrando uma, outra, e a manutenção acaba sendo muito cara. Mas tem hora da máquina parado também. Às vezes você pega um serviço maior, só que você não tem uma máquina confiável. Ou quando você mais precisa, ela para. Então, se torna muito mais vantajoso você ter uma máquina confiável, parando por um curto período programado, para você conseguir fazer a manutenção, né, a verificação do que precisa fazer, uma preventiva, atuar antes dela parar, te deixar na mão. Então você ganha com economia em peças que você acaba não tendo problema com outras que vão quebrar, com o tempo de máquina parada e até mesmo a demanda da urgência. Quanto mais urgente, o valor sobe, né? Em tudo. Seja para comprar peças, seja na manutenção para ontem, às vezes tem as agendas, né? Às vezes um cliente está já agendado, só que um outro, a máquina está parada. Até para você conseguir colocar o cliente da urgência no lugar, às vezes isso também vai um custo. Então, os benefícios sempre vai dar no bolso do cliente. Por quê? Porque máquina confiável, menos de tempo de parado e menos prejuízo com peças e manutenção. E você falou, esse é um ponto importante, comprando com antecedência, você consegue pesquisar, negociar, Muito comprar na mais. urgência, até se a pessoa souber da urgência, fala, isso aqui. E tem mais um fator que está sendo fundamental hoje, é que muitas máquinas um pouco mais antigas tem que importar a peça. Aí na importação, além de ser bem mais caro, se você quer para ontem, nunca é para ontem. Sempre tem um prazo de dias e a máquina vai ficar parada. Aí alguns optam por fazer um jeitinho. Será que esse jeitinho é confiável? Será que vai danificar outras peças? Então tudo isso, se você for colocar na ponta do lápis, é muito mais em conta você parar a máquina e fazer uma preventiva, fazer uma verificação do que precisa fazer para deixar ela confiável, né? Sem dar os problemas e fazer a verificação certinha, do que você esperar quebrar e passar por todo esse transtorno. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. De fazer uma alternativa, vamos dizer, uma gambiarra, e isso afetar outras partes. Eu queria que você falasse disso. Por quê? A gente sabe que muitas vezes uma gambiarra, ela não é temporária, ela fica permanente, é o que mais tem. Eu vejo isso, cara, vamos dar um jeito. Funcionou? Não rela. Deixa aí. Agora, isso pode impactar em outros componentes, né? Pode impactar. Dependendo de qual parte da máquina que você está fazendo esse paliativo, né? Essa gambiarra, ela vai trabalhar de uma forma errada. Vai trabalhar forçando, vai trabalhar com, por exemplo, um rolamento que deveria estar certinho, ele não vai estar travando, ou uma peça vai estar encostando na outra, desgastando. Sempre tem alguma coisa que não vai trabalhar no comum e vai desgastar um eixo, um mancal, um alojamento, e aí o prejuízo vai só aumentando. Aí quando for tentar restabelecer a máquina do jeito correto, aí você sabe que vai demorar mais tempo, vai ter que trocar mais peças e o custo vai sair maior. Sim. Então a gente sempre tenta passar para os clientes isso. Parar a máquina antes dela quebrar é muito mais lucro do que esperar ela quebrar e aí ver tudo que está ruim e correr atrás do prejuízo. Então a frase que o médico falou para mim, prevenir custa 10, corrigir custa 100, é verdade. É verdade. Inclusive temos algumas experiências, né? Teve um cliente que ele perdeu uma máquina, foi vendida meio que como sucata, porque ele não fez as preventivas, foi tirando recursos da máquina, que seria recursos de proteção, né?
E era uma impressora e acabou tendo um acidente tão feio que não valia mais a pena restabelecer a máquina. Então ela é vendida como para tirar peças. E teve um outro caso que o cliente quase perdeu por causa de lubrificação. Você fala, mas é só o óleo da máquina? É como se fosse rodar com um carro sem óleo no motor. Então, assim, são coisas que aparentemente são simples, mas que você pode acabar perdendo uma máquina e as máquinas gráficas não são baratas, né? Então, o prejuízo, com certeza, é lá em cima. Caramba, falta de óleo. Não é só a falta do. Lógico que isso é um problema. Mas muitas vezes a pessoa querer economizar no óleo, usar um óleo também que não é o adequado, né? Mas eu coloco o óleo. Tá com óleo. Isso aí é... Acontece muito. Acontece. Deu exemplo de óleo, mas de outras coisas também deve acontecer, sei lá. Falando nisso, né, outra experiência que tivemos recente, a gente recomenda comprar uns, por exemplo, comprar rolamento, compra um rolamento bom, porque você vai colocar um rolamento bom, vai durar. Você especifica? Eu Algumas marcas coloco algumas que seguras, de são confiança, boas, né? de confiança, que a gente tem experiência que não dá problema, né? Aí teve um cliente que ele comprou uma que não era, né, aparentemente era bom, mas não era um rolamento confiável. Quando a gente foi montar, os rolamentos em si já tava com folga, já tava ruim, era novo, montagem. na montagem. Abri a caixinha, Já veio, já rodava ele dançando. Justamente. Então, assim, até isso tem que tomar cuidado, que dependendo, vou fazer uma preventiva, mas você coloca uma peça Uma aqui, economia relativamente barata. Aí, A diferença de preço, o cara não faça a mínima ideia de rolamento. Mas, deve ser uma diferença relativamente pequena. Mas confiável para um que é mais o confiável. custo-benefício, né, o que vai te entregar, poderia até ser uma diferença grande, mas você sabe que ali você vai ter rolamento por muito, muito tempo, uma máquina confiável, pelo menos nessa parte que foi revisada, não vai dar problema, né? Na teoria não vai dar problema. Só que ainda assim acaba alguns pecando nisso, né? É importante sempre também levar em consideração esse ponto. Você tem um exemplo do seu cliente aí que virou como sucata, seja condenado uma hora? Tipo, o cara chegar e falar, eu preciso colocar ela aqui pra funcionar, tá? Aí você chegar e falar, não tem jeito. Não chegamos Ainda não ainda a condenar. Teve um cliente que eu cheguei e nós evitou de ser condenado uma máquina. Que foi o caso do óleo, que ela estava rodando uma máquina de um valor agregado, era antiga, mas passava do 1 milhão a máquina, mesmo sendo antiga, e estava rodando sem óleo. Sem óleo. errado. Tipo, na verdade, assim, ela tem a bomba de óleo que faz a lubrificação da máquina, né? Joga tudo para o sistema. Aí ela tem a proteção, para se não tiver passagem de óleo, ela bloqueia. Aí a proteção e a bomba parou de funcionar no mesmo momento. Então ela não bloqueava a máquina e estava rodando sem óleo. Aí começou a sair fumaça, começou a ter algumas, né? A máquina começou a mostrar que não estava normal. E aí ele ligou para algumas pessoas e falava, não, tá normal, é assim mesmo, deve ser só alguma... saindo fumaça, né? Pode ser vapor. Deixa o extintor do lado aí. Coloca o extintor ali e continua rodando. Aí eu fui fazer um outro serviço na gráfica, ele me mostrou, falei, normal não é. Eu aconselho você a parar e verificar, cheiro de queimado, fumaça, né? Aí quando foi ver, a máquina se encostava assim na lateral da máquina, tava quente. Porque o óleo não tava lubrificando nem resfriando a máquina. Aí teve um pequeno desgaste, né? Não chegou a ser um desgaste, mas tem históricos de que nessa parte que deu esse problema, deu problema e na hora de fazer a recuperação das peças, ficou mais ou menos o preço da máquina. é o coração da máquina. Seria o coração da máquina ali. Então assim, a gente evitou de perder uma máquina. Aí a gente fala, relativamente, era só um óleo, mas poderia perder uma máquina de mais de 1 milhão. Você chega a ver casos, Kelvin, e tem que ser um óleo X e o cara coloca Y? Isso também chega a ter? Chega a ter Em carro a gente vê, né, Robert? Então, tem bastante, interfere, a gente tenta instruir o cliente, mostra as especificações, o porquê daquele óleo, mas tem cliente que aceita, normal, tem cliente que fala assim, sempre foi assim, tá funcionando, vamos manter, né? E aí assume o risco, mas a gente pega bastante casos desse em campo. Ou quem carro costuma ser assim, tem alguns carros que a correia ela é imersa no óleo, né? E o pessoal condena, é porque coloca realmente óleo errado. Não coloca o óleo que é especificado pela montadora. Esse pô não coloca, óbvio. Aí você tem componentes no outro tipo de óleo que ataca ali a corrente. Até que eles melhoraram um pouco isso, né? Química, né? Eles melhoraram a corrente, vamos dizer assim, para aguentar mais. Mas meio que a tecnologia foi, entre aspas, condenada por causa de um uso inadequado de óleo. Meu segundo carro tem assim, nunca tive problema. Mas eu coloco óleo bonitinho. Isso aí, Eu queria te perguntar se você tinha que teve um carro, eu faço as revisões em dia, uma certa planejamento de manutenção. É isso, a cada 10 mil eu sei que eu tenho que fazer a revisão. Faço a revisão, coloco óleo que é o ideal, que é a mesma coisa que eles estão falando aqui. Exemplo para carro, você vê é muito similar com máquina, né? Porque carro é mais fácil, todo mundo mexe com carro. Mas um carro desse daí, muitas pessoas falam mal de ser a correia banhada no óleo. Mas aí você vai ver os históricos,
não é feito manutenção. Manutenção. Quando você faz tudo certinho, com o óleo certo, mas é mais caro, todo mundo quer mais barato. E aí a pessoa faz mais barato, dá um problema, quanto que custa? O que vai te ocasionar? Então, se for ver na balança, gasta um pouquinho, faz no óleo certinho tudo, você tem o carro. Você acabou de falar. E em máquina, às vezes, é a mesma coisa. Não faz, ou quando faz, quer pegar tudo mais barato. O Kevin falou, faz a manutenção preventiva, vamos fazer, mas aí compra tudo do mais barato, só vê preço. Aí compra um rolamento que você abre a caixinha, já tá travando, tá ruim. Você faz a preventiva e pouco tempo você vai ter problema. Mas eu fiz a manutenção, mas como que fez? Entendeu? Cara, a gente tá falando de manutenção preventiva, pra quem não conhece muito, tá nos acompanhando e apesar de saber ou ter noção da importância da manutenção, ele tá falando, o que é preventiva? O que é... Resumidamente, o que é manutenção preventiva? E quais são as manutenções? Até onde eu sei aí, preventiva, preditiva e corretiva. Se tiver mais alguma, fala aí. Qual que é a diferença entre elas? Ó, a corretiva você está corrigindo um problema, um erro. Deu problema, parou a máquina, aí você está corrigindo, corretiva. A preventiva você está prevendo alguma coisa. Então você vai lá e você faz uma verificação, né? Na máquina, no caso, e vê o que precisa ser feito. O que daria para você fazer uma manutenção, uma troca, um ajuste, né? E a preditiva são por horários, né? Tem, vamos supor, um rolamento vai 5.000 horas trabalhando, você tem que trocar, um exemplo. Então, ele tá bom, tá ruim, 5.000 horas vai trocar. A preditiva é mais ou menos nesse cenário. Aí, só que hoje nós trabalhamos 80% corretiva e 20% preventiva. Só liga quando deu da pau. Você explicou a preventiva e a preditiva, mas elas meio que se misturam, tipo, o conceito delas? Porque o preditivo você também tá planejando. Sim, uma troca. Você tá planejando, mas a preventiva não vai seguir a risca como se fosse a preditiva. A preditiva vai ter vai ser uma data X. Acabou. Um exemplo, 5.000, 10.000, troca. A preventiva, você vai ver se tá lubrificado, se tá bom, se não tá, e aí você vai... Tá. Por exemplo, a preditiva, se tratando do óleo do carro, por exemplo, 10.000 você vai trocar. De repente, na preventiva, você viu que o óleo tá muito escuro, então você não vai esperar os 10.000 e vai trocar, você tá prevendo, né? Basicamente seria... Vocês do mercado conhecem gráficos que fazem preditiva? Não é muita realidade? Não. É que preventiva já é difícil, né? Eu acho que preventiva, entre aspas, eu acho que é mais... Então, posso falar que é mais tranquilo, mas acho que preditiva, acho que talvez seja um pouco mais complicado fazer? Ou não? Não é... Porque eu tô pegando, desculpa. Porque preventiva você faz um planejamento para parar a máquina por 1, 2 dias para trocar o que tem para trocar. A preditiva você vai seguir uma especificação do rolamento e tal, então você vai ter paradas pontuais, creio eu. Não sei se... Acredito eu que a preditiva seja um pouco mais difícil em virtude disso. Você tem que ter várias paradas ali para seguir aquela especificação. Você pode estar tentando associar as datas, né? Mas eu acho que o maior problema hoje é que não fazem o cálculo. Por quê? Porque quando você faz, por exemplo, uma preventiva, uma preditiva, você sabe que vai ser... O ROI? Quanto você vai retornar para você? Você sabe que vai ser, um exemplo, vai ser meio período, 1 dia, 2 dias. Tem um cronograma que você vai seguir. Geralmente esse cronograma é entregue, pelo menos a gente joga um prazo para entregar antes. Um pouquinho antes para você ter uma garantia de... Agora, quando a máquina quebra, você não sabe o que vai acontecer. Então, e geralmente é o que acontece, que nem eu falei, a gente está atendendo 80% do nosso serviço quando a máquina quebra. Então, às vezes, a gente fica 2 dias na gráfica, mas fica 6 dias para chegar uma peça. E a máquina, às vezes, fica parada, às vezes não trabalha como deveria. Então, eu acho que o maior problema de ter mais corretiva do que preventiva, preditiva, é justamente não colocar na ponta do lápis. O que vai dar mais prejuízo? Quanto tempo vai ficar parado? Eu acho que é mais por aí que eles... Uma vez que a corretiva, você não sabe o que quebrou. Você vai ter que ir... Vou te ver se eu vou explicar aqui o posicional, né? Dificilmente alguém vai... Não é que dificilmente, eu acho que empresas maiores até tem um estoque mínimo ali de peças, creio eu. Mas são peças, algumas são caras, eles não vão deixar porque é dinheiro parado, vai. Mas na corretiva, obviamente, não tem como saber o que vai quebrar. Você pode ter um rolamento, um eixo, alguma outra coisa ali. Na preditiva, você consegue já prever, daqui 5.000 horas tem que trocar. Ele já consegue até fazer um planejamento de compra pontual daquilo para estar fazendo a troca. Eu acho que o preventivo também encaixa nisso. Então, vem dentro do que você falou. O corretivo, quando acontece, na maioria das gráficas, eu acho que não tem nem peça de reposição. Tem que ficar esperando. Fica esperando. E o problema é que é como se estivesse às escuras. Às vezes você está fisicamente, você vê um exemplo no impressor offset, é um mancal.
Mas aí você vai desmontar um mancal, aí pode ter uma engrenagem, pode ter um eixo, pode ter muitas outras peças que danificaram, que visivelmente não tá ali aparente, que de repente, até mesmo se a própria gráfica correu atrás daquele mancal, tem outras coisas por trás que ainda estão com defeito que ele vai ter que procurar, ter que achar no mercado, e aí o tempo vai passando, o tempo não espera. Aí é aí que o prejuízo começa a aumentar. E às vezes quando o cara só tem essa máquina, ferrou, né? Aí o desespero... Vocês deram um exemplo de o cara tinha 3 máquinas aí, tô falando que isso é bom com a máquina parada, mas aí o cara tem 2 ali pra dar um desafio. Se for uma máquina só, lascou, acontece. Cara, então é uma imprudência mesmo, deixou chegar na corretiva, né? Olha, se Cultura, todos... não é uma questão cultural, é? Então, no Brasil tá se tornando mais uma coisa cultural. Às vezes até teria possibilidades, mas sempre foi assim, vamos continuar assim. Quebrou a Roma, não quebrou roda. Basicamente, o que a gente mais vê aí fora é isso. Tá vendo? É muito desleixo, Descaso. verdade, descaso. Descaso. Pô, é a máquina, é o que faz... É o bem mais caro da gráfica. É o mais difícil de se obter. Você vai vacilar na manutenção? A gente fez um comparativo rapidamente sobre carro. E essa mesma pessoa que negligencia a máquina, na maioria das vezes, cuida muito bem do carro. Cuida muito bem do carro. Ah, é Zé Frizinho. Eu conheço uns que não pode nem dar na mão do manobrista. Então, e aí na máquina você pode encostar o pallet ali e tá nem ligando, está... Enfim, se sente menos ainda encostar o pallet, mas que seja. Enfim, vocês acham que essa questão cultural, você acha que tende a mudar? E por que eu tô falando isso? Hoje, cada vez mais, os custos estão apertados. As margens que tinha antes, ali o cara pegava papel vezes 3, tome. E todo mundo pagava ainda, né? Mas não. Estoque tinha de abundância ali de tinta, chapa, porque hoje é muito na conta do lápis. Eu acho que principalmente o pessoal gráfico, empresário gráfico, ele vem cada vez mais, obviamente, se atentando, porque as margens estão mais apertadas. Então, cada centavinho ali que sai, faz falta. Você acha que, até em virtude disso, vai ajudar nessa questão de o gráfico se conscientizar a ter mais esse cuidado com preditivo, preventivo, enfim. Vocês, apesar de estarem pouco tempo, né, cerca de 2 anos e pouco, mais 1 ano e meio com a empresa aberta, não sei se já é um tempo suficiente para perceber isso, mas ao longo da trajetória de vocês no mercado como um todo, vocês vêm percebendo essa mudança ou não? Isso é algo que ainda não mudou absolutamente nada, sempre foi assim, vai continuar assim? Alguns clientes que a gente está atendendo, eles já começaram a fazer mudanças para começar a fazer as preventivas, né? Acho que 50% dos clientes já começaram a ver a necessidade e a importância de você, né, manter a máquina confiável. Porque se você não faz nada e vira e mexe ela tá quebrando, você não tem a confiança de que vai estar... Não era. Te cortei, perdão. Não, pode. Agora também com paradigma, vocês... O trabalho de vocês é ir lá e fazer a máquina funcionar, seja qual for, impressora, porte vinco e fechamento de cartucho. Escolhadeira, Escolhadeira, cartucheira, é isso. Eu acredito que vocês, como profissionais, vocês até conversam com o cliente de vocês ali da importância de um planejamento, da parte preditiva. A partir do momento que as gráficas começarem a fazer isso, vai ter menos corretiva. As corretivas vai diminuir, mas as preventivas vai continuar, né? Não muda. Só que a gente sempre tenta ver o que é bom para ambos os lados, e não... Sim. Porque se a gente não abrir os olhos dele, o prejuízo pode ser maior, né? E o Você correto... perde o cliente. Você perde o cliente, às vezes ele não aguenta, às vezes que nem algumas máquinas se perderam, né? Só que a gente sempre foi o mais correto possível com os clientes, a gente mostra para eles, mesmo às vezes o que ele vai fazer realmente é as manutenções corretivas que são recorrentes vai diminuir muito. Só que é o melhor para a máquina e para o cliente, né? E, geralmente a gente passa para eles, tenta mostrar para eles esse cenário, que ele, por mais que ele não acha que ele vai estar economizando, parando e fazendo a preventiva, né? Mas que vai ser economia no final lá para ele. E 50% dos clientes estão começando a entrar tendo essa visão. Teve alguns casos até, nós estávamos conversando junto, da gente tentar essa transparência com o cliente. Não, para nós corretivo é bom, né? A gente vai ter trabalho aí toda hora, todo momento. Mas a gente olhando para os dois lados, com parcerias com o cliente, relacionamento, tivemos até, você vai criando amigos, né? No mercado, conhecendo muita gente. Já recebemos 2 convites, inclusive essa semana, para nós vendermos horas, fazer um contrato de 1 ano, de 2 anos, para a gente poder cuidar dos equipamentos deles. Sem a gente oferecer, né? Nem tínhamos isso em mente, né? Atendendo todo mundo, às vezes indo para outros estados, outras cidades. E aí os clientes chamou nós e falaram, olha, vocês não querem vender tipo 2 dias por semana, tantas horas mensais, fazer um contrato, que aí vocês vão acompanhando as máquinas, né? Fazendo um levantamento, vendo um plano de prevenção,
antes de quebrar, vocês já falam, ó, compra tantas peças, vamos mês que vem a gente troca antes dela quebrar. Então você vê que o pessoal tá começando a querer cuidar da máquina, né? Vocês já aceitaram? Estamos conversando. Conversando, vai montar o planejamento, vai montar o... Isso é bom, de certo modo é um reconhecimento também pelo trabalho de vocês. Exatamente, é. Além dessa questão do empresário cada vez mais antenado a custo e percebendo que isso traz, financeiramente falando, vantagem para ele, nada mais é que... E às vezes um custo que ele vai ter numa corretiva, se eu for falar de um valor, se ele tem um plano de prevenção, às vezes esse mesmo custo, mas ele consegue diluir, se programar. Que nem nós estamos falando do carro. Se fazer a prevenção do carro, você vai ter um custo. Se não fizer a prevenção, você vai ter às vezes um custo igual ou muito maior e numa hora que você não está esperando. Ou uma hora que você precisa, né? Ah, vou fazer uma viagem. Será se eu vou? Será se chego lá? Será se eu não chego? Aí vira urgente, fica mais caro. Fica mais caro. Às vezes uma coisa aconteceu numa gráfica que eu trabalhei. O cara que eles queriam para manutenção não estava disponível. Porque o cara estava viajando. Aí acabou pegando um cara que era menos experiente, aí gastou 2 vezes. Porque, infelizmente, né? Você vai trabalhar. Infelizmente, também tem isso, né, cara? Você trabalhar com alguém que você confia, que você sabe que vai te fazer tudo na risca, né? Estamos chegando finalmente aqui já. Só uma curiosidade, já fizeram manutenção em unidade de verniz ali? Já. Já fizemos algumas, né? Importante, as máquinas de verniz da unidade só tá funcionando. Não pode né? parar, Não né? pode parar. Usar de tinta pode até TPO, né? De verniz não. Ó, a câmera central, ó os ombros deles, percebeu, Alcio? Ah, muito bem, hein? Conte isso, você é uma pessoa boa, rapaz. Tá certo. Paguei um boleto pra pagar? Ó. Que da hora. Galera, dependendo da brincadeira, tem o logo nosso aí, a gente se conhece, conversamos, enfim, né, querendo essa parceria. Muito obrigado pelo tempo de vocês virem aí, bater esse papo, tá? Se porventura deseja falar alguma coisa, mandar algum recado para cliente, dar importância, fique à vontade. Deixar os contatos, né? A gente vai colocar nas descrições, tá? Certo. Por favor, para achar, para encontrar vocês, como é que a galera faz? Dá pra nos encontrar por e-mail, né? Eu acho que vai deixar o e-mail certinho. O e-mail é AFK, manutenção gráfica, Arroba? Gmail? Gmail. afk.com.br. Tem os nossos contatos. O meu é 11 9 7780 0582. 11 97781 6938. Do cara da descrição aqui. E também tem o Instagram, também daria pra entrar em contato, Instagram. que é o AFK. Tá começando a Tá começando a movimentar aí. postar ali, né? Bacana. E a mensagem que eu tenho para os clientes é: invista na preventiva, que assim você vai ter menos dor de cabeça e menos prejuízo, e a máquina vai estar mais confiável. Boa, é isso aí. Galera, valeu. Obrigado demais, tá? Pela participação de vocês. Aqui nós estamos num pequeno ritual. Agora vocês estão carimbados na comunidade do Printcast. Vocês são os novos queridinhos. Todo mundo que senta desse lado da mesa vira queridinho. Obrigado, valeu. Vai, Robson. Novos queridinhos. Obrigado. Obrigadão. Valeu, Ari. Vai, Robson. Obrigado demais. Galera, não esqueçam de compartilhar esse episódio para aquele seu amigo gráfico, sabe? Que deixa a máquina até o final sem fazer uma manutenção, coloca qualquer tipo de óleo, enfim, não faz as manutenções adequadas. Aqui estão os caras que podem ajudá-lo. Então compartilhe, comente, tire suas dúvidas aí. Segue a rapaziada lá no Instagram, no LinkedIn, na descrição vai ter o contato deles. E nos vemos na próxima quinta. Valeu! É o Binho, porqueira. Liga pra eles, Binho.